Felipe Bueno, cara Bigato, ouvinte querido, ouvinte querida, deveria haver uma lei impedindo que os governantes anunciassem o que não podem fazer. Mas não que tem. são o quê? Não tem? Pois é. Tem o voto, mas lei não tem. Que são os programas que prometem mundos e fundos, mas que não vão atingir nem de longe o problema que o programa se propõe a enfrentar, né? Como não pode mudar o quadro com aquele programa, devia ser proibido iniciar o programa. Se iniciasse um programa que não vai acabar, mas que, se os próximos governantes continuassem, o problema seria resolvido, ok. Mas prometer atacar um problema que não pode resolver com aquele programa, isso devia ser proibido. Não é. Então, já falamos desse programa aqui, mas vamos falar de novo. Programa que não deveria ser permitido. As escolas cívico-militares. Por quê? Nada contra as escolas cívico-militares. Mas porque chega a ser desonesto divulgar um programa que sugere aquilo que não vai entregar. A gente tem 184 mil escolas no Brasil. Programas de educação transformacionais, bonito esse nome, deveriam agir sobre esse conjunto. Aí o governo anunciou, com toda a pompa lá atrás, 2019, setembro, solenidade no Palácio do Planalto, um programa das escolas cívico-militares que, se a gente ficar nos números do governo, se cumprirem a proposta, a promessa, a meta, vão atingir 216 escolas. O programa, se tudo der certo, inicia o ano letivo do ano que vem com 54 escolas. Escolas que têm ensino fundamental. Então a gente vai ter 54 escolas cívico-militares e se pegar daquele conjunto de 184 mil escolas no Brasil, as que têm ensino fundamental, temos 116 mil escolas sem o regime cívico-militar. Dá para acreditar que isso vai mudar a educação no Brasil? Pode ajudar na campanha eleitoral, mas na campanha pela melhoria do ensino no Brasil é jogar um vidrinho de perfume no oceano. Não muda o cheiro da água. Então, enquanto a gente é levado a acreditar que tem um projetão de mudança, o que tem mesmo é uma jogada de marketing. A vida das escolas do Brasil continua igual. 12% delas não tem rede pública, da rede pública, aliás, não tem banheiro no prédio. 1/3 não tem abastecimento de água potável nem internet. 58% não tem coleta e tratamento de esgoto. 67% não tem quadra de esporte. E 68% não tem biblioteca. É justo fingir que você está atacando um problema quando ele fica exatamente como está? Não. Então devia ser proibido, mas não é proibido. Esse é um exemplo acabado de programa que o governo lança, argumentando que vai fazer uma coisa, no caso mudar a educação no Brasil, e ele não pode mudar a educação no Brasil, não consegue. Os números são acachapantes. Não adianta usar como argumento que é preciso começar de algum lugar, porque é óbvio que é preciso começar de algum lugar, mas tem que começar do lugar certo, algo que seja viável e replicável para o sistema de ensino. Digamos que o Brasil comprasse essa jogada de marketing como um projeto sério. Digamos que a adoção das escolas cívico-militares fosse um caminho bacana, até porque as escolas militares são boas. A gente ia levar 2.100 anos para transformar todas as escolas existentes. Desculpa, o nome disso é enganação. E daí devia ser proibido. Eu falo do governo federal não porque a gente tem uma agenda contra o governo federal, este governo, mas porque pega o Brasil inteiro. Se a gente for entrar nos estados, a gente vai enlouquecer também com a malandragem. Já falei desse exemplo ao falar da escola cívico-militar. No Maranhão, o governador Flávio Dino lançou a primeira escola bilíngue do estado. Primeira escola é um jeito de dizer que ele lançou uma, mas de um jeito que parece que virão centenas e centenas e centenas. Não vai ter. Eu sei, você sabe, e o governador também sabe, mas ainda assim ele lançou. Sabe quantas crianças vão ser aceitas nessa primeira escola, que é a única por enquanto? E é para o primeiro ano fundamental, tá? O primeiro ano do ensino fundamental. 80.
para matrícula imediata e mais 80 para ficar na reserva. Sabe quantas crianças existem matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental no Maranhão? Mais de 120 mil, das quais 80 vão estudar em escola bilíngue. Quanto tempo demora? Então, sobre essas duas iniciativas eu pergunto, você acha que o governador, você acha que o presidente não vão, os dois, usar essas iniciativas na campanha para a reeleição? Você acha que eles vão admitir que esse projeto é uma jogada? Não, mas deveria ser proibido por causa disso. Como lançar um projeto que não vai mudar em nada as coisas? Outra coisa que deveria ser proibida é maquiagem de programa. O presidente lançou o programa Casa Verde Amarela nessa semana. Casa Verde Amarela é o Minha Casa Minha Vida, sem tirar nem pôr. Aí, da mesma forma que o Minha Casa Minha Vida é cópia de todos os programas habitacionais populares. As casas não vão ter 3 quartos com suíte. Não é que mudou. Não mudou nada. Mudaram algumas condições de financiamento. Nada além disso. Por que mudar o nome do programa? Para sugerir que mudou tudo. Que esse governo criou um programa habitacional novo. Que não é verdade, como fez o anterior. O programa habitacional sempre existiu. Casa popular sempre existiu. Vamos imaginar que a família do Felipe Bueno, por exemplo, tivesse uma padaria. Pois não. E a certa altura Felipão. da vida... Felipão. Felipões. Sensacional. Aí, a certa altura da vida, coubesse ao Felipe Bueno a tarefa de tocar o negócio. Aí a primeira medida dele fosse trocar o nome do negócio. Em vez de padaria, Central do Pão. Ia continuar a vender pão. Exatamente como antes. Podia trocar, tirar uns pães de linha, colocar outros e tal. Mas ia deixar de ser uma padaria? Não. Mas nesse caso ficaria claro que é uma jogada de marketing para atrair a freguesia, tudo bem, do jogo. Mas na política não. Aconteceu isso com Minha Casa Minha Vida, lá atrás, quando foi criado o programa, agora com a criação do Casa Verde Amarela, que é rebatizado. Aí o governo divulga como se fosse algo novo, mas não passa da padaria, que é chamada de Central do Pão. Não dá. Tinha que proibir. O bom senso talvez devesse evitar, mas não temos bom senso. Aí devia ser proibido também prometer o que você não deve fazer, que é acabar com um programa social para incluir um outro programa social. Isso é um absurdo. Imagina que você tem uma massa de barro, aqueles, sabe quando você argila, brincadeira de argila? Aí você você fez um vaso e você fez um pote. Aí você quer fazer uma caixinha. Aí você amassa de novo aquelas coisas que você tinha feito e faz a caixinha. Você pode anunciar que fez a caixinha, você pode anunciar que destruiu o vaso e o pote para fazer a caixinha. Mas a quantidade de barro é a mesma. Eu estou falando do Renda Brasil, que por enquanto só é viável se o governo acabar com alguns programas sociais, porque o Renda Brasil é o Bolsa Família estendido, mas que para ser viável precisa acabar com alguns programas sociais que existem. Como faz isso? Como que resolve esse problema? Tem que acabar com abono salarial, tem que acabar com farmácia popular, tem que acabar com seguro defeso. Pelas contas parece que vai ter mais coisa, parece que vai ter que acabar com tarifa da energia elétrica. E isso acontece porque o orçamento não tem lá uma grana separada para o governante usar como quiser, quando quiser, se quiser. Está tudo comprometido, não tem espaço. Quer criar o Renda Brasil? Vai precisar cortar de algum lugar. E como é uma despesa corrente, daquele tipo que entra no orçamento para ficar, tem que cortar uma despesa corrente. Não dá para, sei lá, você pega e fala, vou vender a Eletrobras. Aí pega aquele monte de bilhões e bilhões e bilhões, coloca numa poupança e vai pagando as despesas mensais de um programa que você cria. Não funciona assim. O dinheiro não dá. Você pode pegar a venda de uma empresa estatal e abater dívida. Pá! Você devia não sei quantos bi, abate alguns desses dinheiros. Isso é uma coisa. Mas a despesa corrente não tem jeito. Você vai vender a sua casa, o seu carro, para ficar pagando um custo corrente? Não faz sentido. E o Ministério da Economia não achou, pelo menos até o momento, uma forma de financiar o programa sem eliminar programas sociais. E por isso o programa não foi lançado. Não foi lançado. Foi anunciado, mas não foi lançado. Agora já tem zum de que, se não conseguir lançar o Renda Brasil,
o auxílio emergencial vai continuando, porque o que o presidente não quer é um hiato entre o final do auxílio emergencial e o início do Renda Brasil. Do contrário, ele fica com um buraco. A popularidade dele subiu com o auxílio emergencial. Imagina o que aconteceria se acaba o auxílio emergencial e não surge nada. Fica o Bolsa Família com o universo que já era atingido, nos valores que era anteriormente, e os R$600, que depois viram R$300, somem de vez e aí as pessoas vão sentir e vão para cima do governo. O presidente não aceitou a proposta do ministro até o momento, a ponto de dar uma pancada na testa do Paulo Guedes, numa das... Olha, é difícil imaginar uma pancada como essa na testa de um ministro da Economia. Eu nunca vi. Ele disse assim, se eu aceitasse, seria tirar dos pobres para dar aos mais pobres, ou seja, eliminar alguns programas sociais importantes para criar um outro. Então, está suspenso. A proposta, como apareceu para mim, não vai ser enviada ao parlamento. Não posso tirar do pobre para dar a paupérrimos. É uma tijolada na testa do Paulo Guedes, que respondeu bem até. Ele falou, é assim mesmo. Ele é o presidente, é ele quem decide. As coisas são assim mesmo, a economia é o cara que faz o papel de mal, a política é o cara que faz o papel do bem. Ok, vamos nessa. Melhor que tenha sido assim do que se ele tivesse pedido boné. Mas foi um tirombaço e o mercado reagiu. Mas aí vem a questão. É justo anunciar um programa como Renda Brasil, que não está resolvido? Como é que você anuncia? Imagina uma montadora anunciando um carro novo. Vamos lançar agora o novo carro. E aí fica uma discussão, o diretor industrial, o diretor de produção, o diretor financeiro, o diretor jurídico, o CEO, o diretor para a América Latina. Fica aquela briga e o carro não sai. Não, porque um quer fazer com 3 rodas, o outro quer fazer com 5. A gente teve uma fase em que a gente tinha um carro de Fórmula 1 que tinha 6 rodas, né? Não durou nada, né? 6 rodas. E aí, vamos fazer com roda quadrada, roda redonda? A grade vai ser não sei o quê, vai ter o retrovisor, ganha. Olha, se você comprar, eu dou o tapetinho. Não dá para ser assim. Lançou. Lançou, tá aqui. Assinou, manda pro Congresso. Lançou, não lançou. Aí fica esse ziriguidum. É justo? Quer dizer, como anunciar um programa que o Palácio não comprou? Como anunciar um programa que o ministro da Economia não vendeu? Então fica no ar que o governo está fazendo um programa, mas o que está fazendo é marola, tensionando o mercado, tensionando a sociedade, expondo um cargo estratégico que é o do ministro da Economia. Tá bravinho? Manda embora. Tá bravinho? Vai embora. Me refiro ao Paulo Guedes, naturalmente. Não tem sentido isso. Então, lançar programa que não resolve o problema é um absurdo. Lançar programa que já existe, que é o caso do Casa Verde e Amarela, é outro absurdo. Lançar um programa que não está pronto é um absurdo. Você já viu, tem um documento chamado Habite-se, né? Quando você tem uma casa que construiu um prédio, você tem que ter uma autorização para as pessoas entrarem. Como é que você pode lançar o prédio, vender, e o prédio não está pronto esse troço. Aí o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, não perdeu a chance de ser irônico, né? Foi discreto e tal, mas foi ao ponto. O que eu acho que tem problema é ficar discutindo e avançando em ideias que ainda não estão consolidadas e autorizadas pelo presidente da República. De fato, no afã de ficar sugerindo que está fazendo um monte de coisa, e aí foi o Paulo Guedes, ele vai divulgando. Divulga a CPMF, divulga isso, divulga a reforma administrativa, divulga a reforma tributária, não sai nada. Divulga a privatização, que não sai. Então fica um vendedor de sonhos de um lado, um comprador de sonhos de outro, e aí, como é que fica? Então são coisas que deveriam ser proibidas. Claro que eu estou brincando quando eu digo que deveria haver uma lei para isso, porque são pessoas maduras, adultas, disputaram a eleição, pessoas experimentadas, Paulo Guedes, vivido, Rodrigo Maia, experimentado, Alcolumbre, experimentado, ministros do Supremo, governadores de Estado. Não tem criança nesse jogo. Todos sabem que ao lançar um programa, o programa é para valer ou não é para valer. Então é uma coisa que tem que começar a incomodar, sabe? Mas não incomodar a gente só, não. A gente tem que começar a incomodar esses caras que fazem isso.
Todos fazem. O seu governador está fazendo agora, o seu prefeito está fazendo agora, o seu presidente da República está fazendo agora. É uma mania nacional. Nós temos que começar a olhar para isso com desconfiança. Ou vocês trabalham para a gente, ou vocês vão embora. Nós não podemos trabalhar para vocês dando voto com esse festival de cascata, de enganação, de empulhação, programa que já existe, programa que não está pronto, programa que não resolve o problema. Sabe? Vamos botar câmera nos policiais. Aí põe 5 policiais. Mas e os outros 90 mil policiais? Não, isso aí paulatinamente. Paulatinamente na cabeça do governante mentiroso. Que não vai ficar pronto. Não, até o final de 2023. Pô, você vai sair em final de 2022. Que final de 2023 é esse, rapaz? Não dá. Então devia ser proibido. Moralmente proibido. Eleitoralmente proibido. Não deveria ser aceito. A gente deveria, nas urnas, e a gente vai ter urna esse ano, olhar para o que os nossos prefeitos fizeram nesse sentido. E todos eles têm uma história dessa para contar. E a gente tem que tirar esses caras, mas tirar mesmo. Anunciar o que tem só quando está pronto para entregar. Anunciar o que tem só quando o que tem começa a resolver o problema num espaço razoável de tempo. Infelizmente não é assim, mas a gente tem uma arma valiosa para isso. Vamos começar a levar a sério. Vamos começar a levar a sério o voto. Agora, ficar vendo esses caras aprontarem do jeito que eles aprontam. Todos. Em todos os governos, de todas as orientações ideológicas, e assim fez o Lula, assim fez o Fernando Henrique, assim fez a Dilma. Se a gente começar o cara aprontou, a gente não reelege, o cara aprontou, a gente manda para casa, é possível que comece a melhorar o cenário. Agora, se a gente começar a passar a mão na cabeça, não, pelo menos ele tentou, não, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, o cara tem bilhões de reais, tem ministérios, secretarias municipais, secretarias estaduais, cargo, e não consegue, então vai embora, deixa espaço para outro que consegue fazer. Muito feio, eu estou citando exemplos que são ruins, um que está em curso, essa mudança de nome do programa habitacional que já existia, e esse programa que não está pronto. Termina o programa e daí apresenta. Peça de teatro só estreia depois que o ensaio acabou.